A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Pacientes com doenças graves ameaçadoras da vida. Esse foi o tema de uma atualização científica gratuita que foi promovido pela Unimed, pelo Hospital Regional da Unimed, no último final de semana. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza a doutora Inês Melo, ela que é médica paliativista. Doutora Inês, muito obrigado pela sua presença, mas antes de entrar propriamente no tema, me chamou a atenção por essa especialidade. Eu nunca tinha visto médico paliativista. O que é realmente? Bom dia, Paula. É uma alegria estar aqui na TV Fortaleza, podendo falar de uma ciência, como você falou, a medicina paliativa, que ainda para muitos é desconhecida. Eu desconhecia. Pronto. Então, a medicina paliativa hoje é uma área de atuação que é certificada por várias sociedades médicas e reconhecida pela Associação Médica Brasileira. Então, a minha formação de base é anestesiologia, eu sou anestesiologista e fui me certificar na área da medicina paliativa. E a medicina paliativa é essa ciência que eu digo que ela é encantadora. Ela é encantadora porque ela vem cuidar não só dos pacientes que enfrentam doenças graves, ameaçadoras de vida, mas de todos os seus familiares, né? Em um determinado momento, nós sabemos que a maioria das doenças na medicina, elas são crônicas e elas vão evoluir, vão fugir do controle. Até mesmo a nossa idade, num determinado momento, foge do nosso controle. Exatamente. E aí teremos a síndrome da fragilidade do idoso, que poderá, em algum momento, vir a ameaçar a nossa vida. Então, sempre que o paciente se encontrar diante de doenças crônicas, sejam as doenças relacionadas ao pulmão, ao coração, aos rins, as doenças neurológicas, como hoje nós temos um grande número, né? O nosso país está envelhecendo e a doença de Alzheimer, as demências, é uma verdade no nosso meio. Com isso, esses pacientes irão enfrentar, num determinado momento da evolução da sua doença, a ameaça de vida. E aí, nesse momento, quem cuida desses pacientes, quem está preparado realmente para maximizar a qualidade de vida e maximizar a qualidade de final de vida? Então, a medicina paliativa, ela vem, segundo a Organização Mundial de Saúde, como uma abordagem, como um cuidado ativo, um cuidado total, que vem prevenir e aliviar todos os sintomas que possam causar sofrimento. Sintomas de ordem físicas, como a dor, a náusea, o vômito, a depressão, sintomas da esfera emocional, social e espiritual também. Ou seja, nós reconhecemos o nosso paciente como sendo um ser total. Exatamente, muito importante. E a gente vê assim nas famílias uma pessoa que passou dos 90 anos, tem aqueles problemas crônicos que a senhora mencionou aí, e a família, os filhos, os netos ficam abalados, às vezes até dizem que a pessoa, entre aspas, adoece também. Isso aí, como é que pode ser feito para conviver melhor com isso? Como eu falei, cuida do cuidado físico, do emocional, do social. Então, a família realmente que está diante de uma doença ameaçadora de vida do seu ente querido, vai estar sofrendo. E essa equipe, ela é composta por todos esses profissionais. É uma equipe multiprofissional que tem esse conhecimento técnico e científico, porque nós precisamos aprender a falar dessas questões que o nosso país não está habituado. Existem muitos mitos, muitos estigmas, né, em se falar de cuidados ao final de vida. Todo mundo tem medo de pensar na possibilidade que vai morrer, né? Mas essa é a única certeza que nós temos na vida. E a ciência vem no contraponto da
da tecnologia, que hoje a medicina avançou tanto, mas está também fragmentando o ser humano. Né? Hoje nós temos especialistas que cuidam de ombro, de punho, de joelho, da coluna cervical, da dorsal, ou seja, você fragmenta o ser humano em partes, mas nós não somos partes, nós somos um todo. Né? Então, num determinado momento, nós não vamos olhar para a doença, nós vamos olhar para aquele ser humano que é único, que tem uma história de vida, né? Tem uma biografia que foi iniciada e que, num determinado momento, essa biografia deverá ser encerrada, mas com muita dignidade. E é essa dignidade, né, que o cuidado paliativo vem como um direito humano. Hoje, nós dizemos que não só o alívio da dor, mas a implementação dos cuidados paliativos, promovendo essa dignidade do ser humano ao final da sua vida, não só ao final da vida, porque o cuidado paliativo, quanto mais precoce ele for iniciado, mais qualidade de vida essa equipe vai oferecer ao paciente e ensinar a família e cuidar da família a cuidar desse paciente que está sofrendo, né? Agora, o fim da vida, né, que todos nós sabemos, a única certeza da vida é a morte, né? E, no caso, assim, por que a gente continua tendo essa dificuldade de conviver com a finitude? A nossa cultura, né? Nós, digamos, da turma mais antiga, da década de 60, eu acredito que você também, Paulo. Sou um pouco anterior de né? 60. Mas a gente vivenciou os nossos avós, nós acompanhávamos nossos entes queridos ao velório, os velórios aconteciam em casa e hoje, cada vez mais, a gente afasta a possibilidade da morte das crianças, né, dos nossos filhos. Muitas famílias nem levam as crianças num velório de um membro da família. Isso, acha que está protegendo a criança, né? E não é isso. E não é isso, porque se a gente encara de forma natural, como sendo a única certeza que a gente tem na vida, a gente fala disso, não é para fazer apologia à morte, é para fazer apologia à vida, porque viver é muito maravilhoso. E nós precisamos nos preparar para o final de vida. Se nós temos conhecimento de que essa doença está progredindo, avançando, então como é que eu vou querer viver meus últimos meses de vida ou meu último ano de vida, né? A gente precisa se preparar, a gente precisa, como se diz, arrumar a casa, né? E, portanto, a gente precisa falar dessas questões, quebrar o paradigma de que ninguém se fala em morte. Não é para causar tristeza, mas é para lembrar todo dia, eu tenho a responsabilidade de viver cada dia de vida muito bem vivido, porque o nosso dia é hoje, né? Nós dormimos e não sabemos se vamos acordar. Então, a gente tem nós temos que nos cuidarmos bem e temos que trabalhar na prevenção. Então, a própria medicina paliativa, os cuidados paliativos, ele vem como uma ciência que vem prevenir e aliviar todos os sintomas que possam causar sofrimento. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com a doutora Inês Melo. Aguardem um instante só. A Prefeitura trabalha para mais vida em Fortaleza. Integrou as câmeras da AMC ao sistema do Estado. Tecnologia para ajudar na segurança. Mais ação para nossa periferia. Guardas municipais, torres de segurança, centro de treinamento de motociclistas. Mais mobilidade, inovação e segurança que preserva vidas. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade. Estamos conversando com a doutora Inês Melo, ela que é da Unimed Fortaleza, do Hospital Regional da Unimed, e no último final de semana aconteceu um tema com o seguinte tema: pacientes com doenças graves ameaçadoras da vida. Esse tema foi debatido neste encontro.
Doutora Inês, a gente sabe que através da mídia que no mundo inteiro, né, essa questão da medicina paliativa também está sendo enfocada e tem inclusive uma campanha, desculpe, uma campanha mundial que alerta sobre isso. No mês de outubro, sempre no segundo final de semana de outubro, a Associação Internacional para Hóspices, que é uma forma de cuidado e cuidados paliativos, ela escolhe um tema e esse tema é utilizado para despertar o interesse, para fazer com que a população tome conhecimento. Como você disse, você não conhecia a medicina paliativa. Então, esse ano, o tema da nossa campanha foi Meu Cuidado, Meu Direito, porque são poucas as legislações, as leis, que normatizam esse cuidado no nosso país. Em novembro de 2018, nós tivemos a primeira resolução, que é a CIT, né, que é a Comissão de Intergestores Tripartite, que com o apoio da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, sai com a primeira normatização da implementação dos cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde. Então, esse foi um grande avanço e agora a gente precisa fazer com que o nosso país tenha conhecimento e busque essas normatizações para fazer com que os nossos pacientes que estão aí sofrendo com dor, que não tem uma morfina para aliviar a sua dor, quantos pacientes vêm do interior do nosso estado, do Ceará, se dirigem à Fortaleza para tratar a dor proveniente, digamos, do seu câncer, que é uma outra, faz parte dos cuidados paliativos também, abordar os pacientes portadores de doenças como o câncer, e precisam ter a sua dor aliviada e não têm os seus medicamentos adequados. Então, com essa lei agora, isso faz com que a gente busque, né, um pacote de medicamentos que hoje a gente tem normatizado para aliviar a dor, para buscar realmente os opioides, não só a morfina, para buscar os medicamentos que são adjuvantes no tratamento dos sintomas, como os antidepressivos, os anticonvulsivantes. Então, esse momento é um momento de despertar realmente e de fazer valer o seu direito, o direito de ser cuidado, o direito de ter os seus sintomas aliviado durante não só no final dessa doença, mas durante a evolução dessa doença ameaçadora de vida. Quer dizer que só o fato dessa lei introduzir isso no SUS, né, já é um grande ganho para a população que não tem condições de ter um sistema próprio, um sistema de saúde, né? Perfeito. E por quê? Nós precisamos divulgar o cuidado paliativo não apenas para os especialistas em cuidados paliativos. Toda a área da medicina, todos os profissionais de saúde precisam ter esse conhecimento. Os casos que são mais difíceis deverão ser encaminhados para o especialista. Mas você pega os programas de saúde de família, né, nas unidades básicas, a gente precisa difundir esse cuidado para todos esses profissionais, para que a gente possa realmente fazer com que chegue lá na população carente, que precisa. Nós estamos de uma pesquisa realizada em 2010 e 2015 sobre qualidade de morte, vergonhosamente, em 2010, de 40 países, nós ficamos no 38º lugar na posição de qualidade de morte. Quase na lanterna. Só perdemos para a Uganda e para a Índia. Isso significa dizer o quê? Que os nossos pacientes estão morrendo com muito sofrimento, porque não tem sequer o direito ao alívio da sua dor, porque não tem políticas para dispensar gratuitamente os opioides. Ou seja, são poucos os privilegiados. Aqui em Fortaleza nós temos vários hospitais, mas no nosso interior, por aí afora do nosso Ceará, e do interior do país. Isso. E do interior do nosso país, né? Trazendo aqui para a nossa realidade, a carência é muito grande. E a gente precisa despertar não só os profissionais de saúde, mas para a população que busque os seus direitos. E uma questão que
creio que tem tudo a ver com isso que a senhora está mencionando, no caso das pessoas muito idosas, são os cuidadores e as cuidadoras, né, que eles também deveriam ter uma qualificação mais habilitada, né, para lidar com uma pessoa ali nos últimos meses, talvez últimos anos da vida, né? E você imagina o que é um cuidador que nunca vivenciou a evolução de uma doença que vai levar ao final de vida. A gente tem até medo de falar a palavra morte, né? De tanto preconceito que nós ainda temos no nosso país. E se esses cuidadores também não são treinados para esse enfrentamento... E poucos são. Poucos são. Então, eles precisam serem treinados tanto do ponto de vista técnico, do lidar, do cuidado de forma total, na prevenção de úlceras por pressão, nos cuidados de higiene, no horário correto das medicações, mas também no enfrentamento dessa dor emocional, dessa dor espiritual, porque nós somos humanos. Então, se nós estamos vendo alguém que nós cuidamos, que nós nos afeiçoamos, sofrendo próximo dos seus últimos dias de vida, o sofrimento também é muito grande. Então, todos precisam ser cuidados neste sentido. E no caso da equipe, né, de paliativos, né, que a Unimed oferece para os segurados, quais são os profissionais? Nós temos o privilégio, o primeiro serviço de cuidados paliativos foi fundado no Ceará em 2000, no Hospital do Câncer. Eu tive o privilégio de fazer parte desse serviço. E em 2008, a Unimed lança um grande desafio, que é de oferecer esse cuidado paliativo não só para os pacientes com câncer, mas para os pacientes portadores dessas doenças crônicas, né? Pacientes renais crônicos, cardiopatas severos, pneumopatas severos, que vão evoluir com muitas necessidades, com muitos sintomas que precisam ser controlados. E em 2008 nós iniciamos esse serviço de cuidados paliativos no Hospital Regional Unimed Fortaleza com uma equipe multiprofissional, onde nós temos médico, somos 3 médicas, temos enfermeiros, temos psicólogo, assistente social, temos um padre com formação nos cuidados paliativos e temos um músico terapeuta. Temos um psiquiatra também, que faz parte da nossa equipe, ou seja, a equipe mínima, né, de suporte que vem trabalhar junto com o paciente, com os seus familiares, cuidando ao lado, né, aliviando e confortando sempre. Muito bom, uma equipe muito importante e muito qualificada. Agora, eu só fiquei surpreso com a estatística que a senhora mencionou da qualidade de morte, né? Que o Brasil, em 40 países, é o 38º, quer dizer que as pessoas até para morrer morrem mal, infelizmente, né? Em 2015, essa mesma pesquisa ela foi refeita em 80 países. É a Inglaterra que tem o primeiro lugar em qualidade de morte. E 5 anos depois dessa pesquisa, ampliaram para 80 países. Dos 80 países, nós ficamos na 42ª posição de qualidade de morte. Melhorou? Melhoramos. Começou a sinalizar o quê? Começou a sinalizar que já existem várias iniciativas de cuidados paliativos no nosso país e que isso está proporcionando a melhora dos cuidados ao final de vida. Não só ao final de vida, eu quero chamar a atenção para o preconceito de se achar que cuidados paliativos é só na hora, digamos, da agonia. Não. Até mesmo no diagnóstico de uma doença grave e ameaçadora de vida, uma equipe de cuidados paliativos pode chegar junto para aliviar, para controlar os sintomas, que às vezes o primeiro sintoma de uma doença grave é a dor. E nesse momento a gente precisa controlar muito bem a dor. E os paliativistas têm esse expertise, têm essa formação no controle de todos esses sintomas. Muito bem, doutora Inês Mello, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho lá no Hospital Regional da Unimed. Parabéns. Muito obrigado e é uma alegria poder estar aqui colaborando com um tema que é uma necessidade e uma grande paixão. Com certeza. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.